Estamos de volta aqui com o Gazeta News Entrevista. Viderlan Araújo, mais uma vez, pedindo licença para poder te acompanhar neste exato momento, nesta noite de sábado, mas com reprises também no decorrer da semana, né? Ouvindo sempre os personagens, recebendo sempre os personagens da política de Alagoas. Eu ao lado do jornalista, professor e paizão também na comunicação, Marcos Rodrigues. Marcão, mais uma semana, estamos aqui firmes e fortes para conversar com mais um personagem da política de Alagoas, né, Marcão? Pois é, você fala paizão, eu já tenho 3, vai aparecer mais alguém aí, não vai ser bom. Ó, mas é sempre legal o Viderlan estar ao seu lado, levando informação no final de semana, momento ali de descontração, mas conteúdo político, que é o que a gente domina mais, e sempre trazendo personagens que interferem na política e, claro, nos rumos também da nossa capital, do nosso estado. É um cenário eleitoral que vai se aproximando e ao lado do Marcos Rodrigues nós vamos tentar extrair também um pouco dos objetivos do projeto do nosso convidado, que vem de uma tradicional família de políticos em Alagoas, ficou conhecido pela sua habilidade em saber articular. É bem articulado. Enquanto todo mundo está espanando as coisas, ele está por trás ali, ó, ligando os pontos, né, fazendo o trabalho acontecer para o campo da prática, saindo da teoria. É líder do governo na Casa de Tavares Bastos e ele se prepara para trabalhar em paralelo nas eleições municipais deste ano, Marcos Rodrigues. Pois é, filiado ao Partido Verde, líder do governo, ele não foge aí dos grandes debates. E sem aumentar a voz, que é interessante, é um dos poucos políticos que eu vejo ali com habilidade de negociar sem aumentar a voz, né? Está sempre pronto aí para enfrentar os desafios que surgem no seu caminho e agora ele avança nas ações de bastidores, está aqui no Gazeta News para falar também de eleições municipais, do governo Paulo Dantas e, claro, do cenário político em geral. Seja bem-vindo, deputado estadual Silvio Camelo. Seja bem-vindo, Silvio. A satisfação é toda minha estar aqui ao lado de você, Marcos, do Viderlan. Eu chego pela primeira vez aqui na Gazeta News e fico aqui também. Como jornalista, o coração bateu mais forte. Bateu mais forte e fiquei aqui impressionado com a qualidade, né? Com a estrutura que vocês montaram aqui. Parabéns aí à organização Orlando Melo, a todos vocês que fazem a Gazeta News. E tenho certeza que esse será mais um veículo de comunicação e de serviço ao povo e à sociedade alagoana. Aqui a ordem é para o mais experiente fazer a pergunta. Então, por favor, Marcos Rodrigues, comece essa roda. É para os jovens há mais tempo, né? O lema que a gente usa aqui. E fãs do engenheiro do Havaí, que tem conhecimento recentemente. Bem, ainda me lembro. Ainda me lembro, é ótimo, né? E aqueles cabelos, né? É verdade. Ô Silvio, importante contar com a sua presença e a liberdade que você dá para a imprensa, né? Ora chama de deputado, foi um vereador de mandatos também, sempre interagindo bem com a mídia, fruto da sua formação, né? Seu pai também comunicador, mas hoje você ocupa uma função de muita relevância na articulação política do governo na Assembleia Legislativa. É mais fácil quando tem maioria ou é mais difícil porque a maioria cobra mais? Só uma curiosidade que nós temos aqui. Olha, o parlamento, ele geralmente é plural. Então, às vezes, você conta com os deputados, no caso da Assembleia, da situação, para você aprovar algumas matérias, e às vezes você conta com os deputados da oposição. Eu acho que o que sempre deve prevalecer é o diálogo e o respeito a todos os parlamentares. Nós somos 27 cidadãos escolhidos da sociedade, que cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma parte da sociedade que ele representa, e nós temos que entender isso. Às vezes um deputado não se sente confortável em votar em determinada matéria, mesmo ele sendo do governo. E nós não podemos engessar o parlamentar. Naquele momento se deve ter a maturidade de saber que naquela determinada, né, pauta não está sendo assim. Ele não fica à vontade, como eu falei, para votar, e que você às vezes conta com um deputado de oposição que é uma pauta que ele defende. Então o parlamento é isso. O parlamento é nem nunca e nem sempre. O que se deve prevalecer é o respeito, o diálogo, é você tentar convencer seus pares e, naturalmente, quem é do governo tem uma tendência de apoiar os projetos do governo e quem é da oposição tem uma tendência de criticar o governo. Que o papel da oposição também, se você me permite, é muito importante no parlamento, porque se você não houver oposição, você não tem uma voz dentro do parlamento que também levante algumas questões, impõe alguns questionamentos, faça algumas sugestões, e o parlamento sendo plural, quem ganha é a sociedade. Agora, quando estamos falando de articulação, a arte de fazer política é uma situação que você já deixou ao longo de sua caminhada pelo histórico familiar muito bem.
Mas até que ponto, Silvio, você precisou também construir uma própria identidade com os aprendizados da família no aspecto político para colocar em prática de uma maneira tão minuciosa e de poucos holofotes, por exemplo, nessa sua atuação ao longo dos anos? Olha, o doutor Arnaldo Campbell, que é meu pai, bem conhecido na sociedade maceiense, pessoalmente, ele foi vereador em 82 até 2000. Ao longo dessa trajetória, eu costumava ir para a Câmara com ele. E lá na Câmara, eu tive a oportunidade, tive até a satisfação de ter realmente, de testemunhar vários debates. A Câmara era composta de Freitas Neto, era composta da própria Cátia Borne, Ronaldo Lessa, de Berti Sanelli, Guilherme Falcão, o irmão do Djalma, esqueci o nome dele agora, que é o irmão do Djalma Falcão, que foi vereador 7 vezes, né? Ele era também um grande parlamentar. Aqui, rapidamente. Ele era um grande parlamentar e todos eles, de uma forma ou de outra, contribuíram para a minha formação, porque eu via ali no parlamento os debates, né? Via os entendimentos, via as conversas, até briga mesmo, que é normal. E passada aquela fase, aí eu me elegi vereador. E trazendo essa bagagem de que assistia ali no plenário tudo o que acontecia no plenário. Entendendo que... Galba, pai, né? Pai do deputado Galba Novaes. Você alcançou Galba, ele lá, né? Alcancei o Galba. Você está falando do Cleto Falcão, é isso? Não, Cleto não. Cleto, Daqui a pouco eu digo o nome dele. É Falcão também, é o sobrenome? Falcão, é tio do Cleto. Tio do Cleto? Irmão do Djalma, irmão do Alcides. Muniz. Não, Muniz foi governador. Foi mais antes, antigo, né? antes. Tudo bem. Já lhe lembra. Já lembra. Bom, mas falando ainda, Marcos, sobre essa articulação, do que mais, assim, e eu digo isso porque nós temos a oportunidade nessa caminhada do jornalismo, é o meu primeiro momento, depois de quase 20 anos de comunicação, que eu estou entrevistando o Silvio Campbell para poder tratarmos de política. Já entrevistei como esporte, né, na situação onde ele tem uma participação muito grande no CSA, que eu vou querer daqui a pouco também passar por esse processo aqui com ele. Mas acaba sendo um grande desafio esse próximo processo eleitoral, em que você traz um personagem, filho seu, para poder concorrer nessa próxima eleição, acaba sendo o seu maior desafio? Olha, veja só, nós sempre tivemos uma cadeira na Câmara. E quando eu fui para a Assembleia, ficou esse espaço, que não pode deixar de ser ocupado pelo nosso grupo político. Tem muitas ações que nós empreendemos que dependem mais do município do que do Estado. Então isso passou a ser uma necessidade, nós voltarmos à Câmara Municipal de Maceió. E o Silvio Filho, que é pré-candidato a vereador, ele, das nossas possibilidades de lançar algum nome, foi o que colheu o maior número de pontos para que nós escolhemos ele. É um estudante, psicologia, uma pessoa jovem, tem uma formação política muito boa. O Silvinho, ele estuda política, ele tem um conteúdo muito bom, ele gosta de estudar e, além disso, está totalmente identificado com o trabalho social que nós desenvolvemos há muitos anos e também com a questão, principalmente as pautas religiosas. Então, o Silvinho, ele é quem mais reúne, dentro das possibilidades que nós tínhamos, as qualidades de ser lançado como candidato a vereador de Maceió. E está aí colocando o nome dele à disposição. É um desafio, não deixa de ser, porque é a pior eleição do mundo, a mais difícil do mundo é a de vereador, porque você restringe a quantidade de eleitores e aumenta a quantidade de candidatos. Então, só por isso já cria, né, várias opções e os eleitores passam a ter um número muito maior de candidatos para escolher. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes é uma pessoa que tem um discurso afinado com o que você acredita, às vezes, enfim, um candidato de algum segmento. Existem vários motivos para você votar no candidato. E espero que a sociedade maceiense, dentro dos atributos que nós estamos tentando fazer com que as pessoas vejam na candidatura do Silvio Filho, ele reúna para que as pessoas possam votar e colocar novamente a nossa família na Câmara Municipal de Maceió para que possamos continuar o trabalho que nós já desenvolvemos. Agora, Silvio, eu não sei se em outras eleições você viveu um clima de polarização política como hoje tem na política brasileira, na política estadual, né, e consequentemente também chega no município. Hoje, essa discussão em torno de Lula e do ex-presidente Bolsonaro afasta muitas pessoas, direciona muito voto, né, do eleitorado de um modo geral. E o seu filho é da federação, né, da mesma federação que você faz parte, com o PT, com o PCdoB.
Isso é E o PV. E do PV, perdão. Você faz parte, tá falando do PV. Isso atrapalha na hora de buscar o voto ou você acha que ainda é possível trabalhar o nome independente desse polo ideológico aí que atrapalhe, já que o perfil da cidade parece ser um pouco mais à direita? Não atrapalha não. Essa questão ideológica não acredito que atrapalhe. Nem para as pessoas de direita, nem para as pessoas de esquerda. Eu vou analisar com você aqui friamente. Vamos lá, Silvio Filho. Silvio Filho carrega na sua identidade familiar 2 políticos que têm muito serviço prestado a Maceió e Alagoas. Um chama-se João Sampaio. Poucas pessoas sabem, mas eu sou casado com a filha do João Sampaio, que foi prefeito de Maceió, que é reitor do SESMAC, que fundou, na época, com o padre Teófilos e os conselheiros do SESMAC, e hoje ele é reitor do SESMAC. Então, construiu a Pajuçara. Foi o prefeito que urbanizou Maceió. Foi o prefeito que teve a visão, né, do turismo, do futuro. E além da Pajuçara, eu citei a Pajuçara aqui, mas inúmeras ruas, avenidas, ele marcou a sua época. Do outro lado, tem o ex-vereador Antônio Arnaldo Camelo, que tem um trabalho voltado na área de cultura, foi presidente da Fundação de Cultura, sempre prestigiou o lançamento de livros, essa parte cultural, festivais de música, enfim, toda a parte cultural junto com a parte social e médica que nós desenvolvemos há muitos anos. Toda a sociedade aí nos conhece nessa questão. Fundamos escolas, Escola Nosso Lar 1, Escola Nosso Lar 2, que está aí na periferia de Maceió, já formou centenas e centenas de jovens. É um trabalho que a doutora Petrúcia, junto com o doutor Arnaldo, quando era vereador, conseguiram fundar na época do Zé Bandeira, quando era prefeito de Maceió. E todo esse acervo de trabalho, de realizações veio e eu herdei parte disso como vereador e hoje como deputado. Então não é justo que uma pessoa que tenha história para poder levar adiante todo esse trabalho desenvolvido não possa concorrer porque ou é de direita ou é de esquerda. E ser julgado, né? Ser julgado por isso. Entendi. Veja só, quando você quando você funda uma escola, aqueles alunos que estão ali, para eles, pouco importa se quem fundou foi de direita ou foi de esquerda. Nós temos escolas com o nome de Jaime da Altavila. Sim. E temos escola com o nome de Jaime Miranda. Então, só foram 2 grandes baluartes e que tiveram seu reconhecimento. Em polos opostos. Em polos opostos. Então, é isso que eu quero mostrar a vocês. Faça. Realize. Deixe o seu legado. Seja de direita ou seja de esquerda. Porque muitas vezes a esquerda precisa da direita para administrar, a exemplo que o presidente Lula disse aqui em Maceió mesmo, e muitas vezes a direita precisa da esquerda também para administrar. Então quem tem que ganhar é a população, é a sociedade. Eu sou ligado à federação, A minha, vamos dizer assim, o nosso partido, o Partido Verde, teve lá atrás, por força da legislação, que às vezes as pessoas também não compreendem isso. Às vezes a política, ela tem que obedecer à legislação, às vezes não, quase sempre. Então você tem que se adaptar. O que é que adianta o Partido Verde se acabar porque não participou de uma federação com A ou B? Então os 30 anos de Partido Verde não valeu para nada? Então você tem que se adaptar. E o Brasil, ele muda muito a legislação. Só para vocês terem uma ideia, toda eleição a legislação é alterada, né? É alterada. Passa por mudança. Passa por mudança. É verdade. Então você tem que ser eternamente se adaptando ali, uma metamorfose ambulante, vamos dizer assim, né? Para que você possa concorrer, para você possa estar com as regras do jogo na sua mente, para você fazer toda a sua articulação que você deve fazer. Porque senão, não adianta. Já houve casos aqui de pessoas que não quiseram se adaptar, tiveram uma grande quantidade de votos e não se elegeram porque não atingiu o coeficiente. Isso foi ruim, porque essa pessoa poderia, teve casos aqui anos atrás, a pessoa ter 60 mil votos há 15, 20 anos atrás e não se eleger. Então isso faz com que essa pessoa teria tanto a promover, tanto a fazer como parlamentar, não chegue lá ou como um vereador, um prefeito, um governador de estado, enfim. Então, antes de tudo, nós temos que ver a legislação. Agora, quando estamos falando da posição do deputado Silvio Camelo numa situação como essa, nessa composição que você teve a oportunidade de explanar para a gente, falando um pouquinho da posição do deputado. Hoje o senhor é líder do governo na Assembleia Legislativa.
E o governo está ligado, claro, ao Paulo Dantas, MDB, Rafael Brito, lançado como pré-candidato a prefeito de Maceió. Silvio Camelo, PV, mas fazendo parte de uma federação, em que tem no PT Ricardo Barbosa também como pré-candidato a prefeito. Qual será a posição do deputado Silvio Camelo a respeito desse momento de corrida eleitoral aqui em Maceió? O arco partidário, os partidos que se engajaram para eleger o governador Paulo Dantas, foram vários partidos. Inclusive a federação, que eu já disse que é composta pelo PV, PT e PCdoB. Junto PSB, MDB e outros partidos mais, que eu não me lembro agora. PDT, do vice-governador Ronaldo Lessa. E agora, na eleição de prefeito, há uma tendência dos partidos ficarem juntos. Mas até o dia da convenção, cada partido está procurando viabilizar, né, a sua questão eleitoral, porque também existem os proporcionais. Sim. Se o partido não diz que tem um pré-candidato, todo mundo hoje até agora é pré-candidato. É verdade. Ninguém é candidato, tanto a vereador quanto a prefeito. Então, cada partido está tentando viabilizar a sua pré-candidatura. Mas as conversas vão acontecer, vão se avançar. Você vê agora o que é que está acontecendo. Nós tínhamos uma candidatura única do bloco do atual prefeito. E hoje a gente começa a ver já uma ruptura, um racha, já aparece uma outra candidatura com possibilidade de disputar também. Então a política ela é muito dinâmica, ela muda muito rápido. Então nós temos que aguardar, nós podemos atropelar o calendário. Existe um calendário, agora está na fase das pré-candidaturas, das conversas dos partidos, a divulgação de nomes, pesquisas eleitorais. E quando for mais próximo das convenções partidárias, aí sim, vamos dizer que o jogo começou a valer. Não existe ninguém até agora nem eleito e nem derrotado. Engana-se de alguém pensar que já está eleito. E também se engana que alguém pense que já está derrotado. Porque já vimos muitas vezes, em muitas situações, em muitas eleições, do candidato partir ali com 2%, 3%, 4% e ganhar a eleição. E já vimos muita gente que derrete ao longo da questão eleitoral, porque é o seguinte, quando começa a eleição, que se as pessoas começam a se ligar, na possibilidade de eleger A ou B. E hoje o povo de Alagoas, de Maceió, tem uma possibilidade ímpar. Eles têm duas formas de administrar bem colocadas. Nós temos uma forma de administrar na prefeitura e uma forma de administrar no governo do estado. Não dá para esconder mais. Ninguém esconde a forma de administrar mais, porque um já tem 4 anos e o outro já vai para 10 anos. Tivemos o primeiro momento do governador Renan Filho e agora vamos para um segundo momento do governador Paulo Dantas, que está dando continuidade a tudo que Renan Filho fez e muito mais. O próprio ex-governador Renan Filho, hoje ministro, diz que o Paulo seria melhor governador do que ele porque ele não tinha o Lula. E hoje o Paulo Dantas tem o Lula. E além disso, o governador Paulo Dantas tem demonstrado vontade de administrar. Não é brincadeira, porque para você acompanhar o ritmo que o Paulo está empreendendo como governador, não é fácil de sair do palácio todo dia, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Eu até brinco com ele, quando ele sai do palácio 1h da manhã, ainda corre 5 km para poder dormir. Que não é fácil. Haja disposição. E quando tá logo cedo, tá também no batente, ligando para um secretário, ligando para outro. Teve um dia que eu estava chegando numa festa, só para exemplificar o ritmo que o governador Paulo está empreendendo. 3h da manhã ele mandou uma mensagem para mim. Camelo, como é que tá essa mensagem assim, assim, assim? Quando foi 3h10 eu respondi. Aí ele mandou para mim de volta, você tá pior do que eu. Porque a responsabilidade é muito grande de quem administra. Então tem essa forma de administrar do grupo comandado aí pelo atual governador Paulo Dantas e a forma de administrar do prefeito. Então vocês têm que comparar. Eu acho que essa eleição tem que ser uma eleição de comparação. Esse aqui fez o quê? Construiu isso, construiu aquilo outro. Esse aqui fez o quê? Fez isso, fez aquilo. Esse aqui deixou de fazer o quê? Por quê? E esse aqui deixou de fazer o quê e por quê? Então a população tem que comparar, basta comparar. Quem puder comparar, analisar, não se pode votar porque eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Isso não existe. A pessoa que vai fazer uma decisão, você não vai para um médico lhe operar porque você gosta dele ou não gosta. Você vai para um médico para fazer uma cirurgia para você porque ele é competente, realiza e entrega. Eu acho que essa é a maneira que a gente tem que ver da sociedade. A sociedade tem que olhar isso. Meu amigo, você fez o quê? Você realizou o quê? Você entregou o quê?
Não é porque fulano é isso, ciclano é aquilo, é amigo de fulano, eu quero é realizações. Eu acho que essa é a forma melhor de você tentar escolher qual o projeto que melhor se identifica o que você quer para o seu futuro. Como, por exemplo, uma escola que antigamente... Desculpa, eu estou falando até um pouco demais. Tudo bem. Uma escola pública que os alunos não terminavam o ano letivo. Você é novo, não pegou isso não. Mas eu e o Marco... Obrigado pelo elogio. Eu e o Marco, a gente pegou isso, que o aluno brigava para terminar o ano letivo. Não terminava o ano letivo, perdia 2, 3 anos de ano letivo. Hoje o aluno da Escola Pública de Alagoas está fazendo intercâmbio em Londres. Isso é um ganho, né? Uma realidade. Isso é um embrião, 50, depois parou no 100, depois mais 200, mais 300. Isso vai virar uma rotina e uma realidade, porque é uma política de Estado. Não é uma política do governo atual. Tem que virar uma política de Estado, para que ela se perpetue. Para que o aluno, quando saia de casa, diga, eu vou estudar porque eu quero ser um do intercâmbio. Ele tem um objetivo. Cria uma competição saudável, né? Cria uma competição saudável. Agora, Silvio, você aí foi do jornalismo para a experiência política, passou pela filosofia, mas eu vou para falar da parte prática, né? Até porque você lembrou aí um pouco da carreira do seu sogro, uma figura que, inclusive, tinha muita personalidade política, né? E foi exatamente essa personalidade, viu, Viderlan, que o impediu de aceitar algumas críticas, né, que se faziam na época que tinha até fake news, quando fake news não tinha esse nome, né? Não tinha esse nome. Então o João tem essa marca na sua carreira. Mas é um período em que, por exemplo, as articulações para o município foi também daquela época a última vitória do MDB, né, com o Djalma Falcão. E posteriormente, de lá para cá, todas as outras forças que ganharam não passaram pelo MDB. Hoje o MDB tem como maior expressão o senador Renan, o ministro Renan Filho, o governador Paulo Dantas, a quem você fez aí uma menção muito honrosa, né, da gestão que faz, e também reconhecendo conquistas da época da gestão Renan Filho. Mas isso não se refletiram na capital, por exemplo, na eleição de Alfredo Gaspar, não é? Já que JHC o derrotou e está aí agora com possibilidade até que se diga o contrário, ganhar no primeiro turno. O que é que o município tem que cria uma barreira para o MDB chegar lá, na sua avaliação, mesmo com estabelecendo essa comparação? Olha, a eleição passada, e o nome do vereador o Djalma, irmão do Djalma, era Camussé. O bom e velho Camussé, que era um grande... Porque ele não explorava Falcão, era exatamente Camussé. Se você esperar um pouquinho, eu chego. Não, valeu, chego lá. Eu me lembro, viu, que o Zico, quando voltou da Udinese, voltando pro esporte, aí foi jogar no Flamengo de novo. E botaram lá o jogador mais novo para jogar com o Zico, e ele fazia o seguinte, ele lançava a bola no meio de campo, mas ele não tinha mais a velocidade de chegar na área, né? Aí ele dizia nas entrevistas, se a turma esperar um pouquinho, eu chego e bato de primeira. Então vamos esperar um pouquinho, né, para ele chegar. Então, se você esperar um pouquinho, a memória recorda. Foi o nosso amigo Camussé, que aqui foi um grande vereador da família Falcão, dentro de vários parlamentares que eles tiveram. Mas vamos voltar à pergunta sua. Foi muito importante o que você falou, porque cabe uma análise. Nós estávamos há 4 anos atrás num outro momento. Nós estávamos num acirramento ali, né? O Alfredo como candidato e o JHC. Você vê como é a política. Hoje, o Alfredo tem muito mais, assim, característica bolsonarista do que naquela época. E é o mesmo Alfredo, não mudou nada. É a mesma pessoa. E não houve nada que ele fizesse nesses 2 anos para alterar, para mudar tanto vamos dizer assim, a forma, a visão de se ver o Alfredo. E o JHC, hoje, na realidade, é do partido do Bolsonaro ou ligado ao Bolsonaro, né? Então, os dois estão na mesma corrente. A questão de Maceió é que a capital, ela sempre tende a divergir de todo do estado. Geralmente, a capital, ela é um nicho de pessoas que vão ao encontro daqueles políticos mais tradicionais. Isso é uma realidade, né? Mas por isso que eu digo, hoje você não pode mais se dar o luxo de dizer que quer votar em A, votar em B, votar em C, porque você não gosta da ideologia, porque você não gosta da pessoa.
eu sou muito mais prático da questão de ações. Por exemplo, o que é que uma criança de 3 anos de idade quer saber se é Bolsonaro ou Lula se ele não tem uma creche? Ela não quer saber se é Bolsonaro. A mãe que não tem onde botar a filha para estudar, ou o filho, ele não quer saber se o prefeito apoia o Bolsonaro, se apoia o Lula, se o governador de direita é de esquerda. Cabe a análise da população. Eu quero saber o seguinte, vale mais a prefeitura ou o governo do estado que constrói uma creche ou que paga um show por 1 milhão para o cara cantar 1h30 aqui? Tem que se começar a perguntar e analisar. Porque vale a pena você trazer um cantor para pagar R$1 milhão e você não dar um terreno para um governo do estado a construir uma creche? Tem que se começar a perguntar isso e se responder isso. Por isso que eu digo, o jogo da política, do questionamento, até dos marqueteiros, vamos dizer assim, vai começar agora, porque são perguntas que tem que ter resposta. E respostas que convençam a população. Não adianta beijar um menino na periferia e não dar um terreno porque vai pagar um show para o cara passar 1 hora lá e você botar 100 mil pessoas para bater palma para você. Vamos falar a verdade aqui, né? Tá na hora de começar a se perguntar isso. Mas, oportunamente, irão ser feitos esses questionamentos para que a gente possa colocar a população para decidir que a grande decisão é da população, de forma livre e soberana, muito mais na capital. E esperamos que possamos transmitir bem esse projeto que está sendo colocado em prática e que possamos ver qual é que a população vai, vamos dizer assim, aceitar e aprovar. Então essa será a estratégia, deputado, que vai ser utilizada pelos membros da oposição aqui em Maceió contra o prefeito de Maceió, JHC, na próxima eleição? Ou isso é apenas o que você defende? Eu não sei se essa vai ser a estratégia, porque vai caber, a quem vai dirigir as campanhas, que certamente não serei eu. Eu sou um dirigente partidário. Mas existem profissionais treinados que eles sabem conduzir as eleições, os questionamentos. Mas esse questionamento parte de mim. Não como político, mas como cidadão. Eu quero saber quem realizou, quem fez, quem entregou. Pouco importa para mim se é de direita, se é de esquerda, se gosta de fulano, se gosta de Beltrano, porque isso não viabiliza as coisas que a população precisa. O trânsito de Maceió está caótico. Não precisa você adivinhar algumas intervenções que foram feitas ali, principalmente naquela região da Ponta Verde, Pajuçara ali, e viabilizaram ainda mais o trânsito. Hoje você não tem onde botar um carro para você ir numa barraca. Eu não estou inventando a roda. Eu estou dizendo a verdade. Vai entrar na Amélia Rosa, você não consegue. Você tem que contornar e ir lá no final da Jatiuca para poder fazer a volta. Repare que piorou ainda mais o trânsito. Você pegou os comerciantes dali da cidade, pergunta aos comerciantes ali, pega a Amélia Rosa, se tirou cada vez, ou a prefeitura de Maceió hoje é contra estacionamento. Ela é contra estacionamento, você não consegue estacionar o seu carro. Basta você andar com ele dia de semana, à tarde, de manhã, de tarde, você não consegue. Toda a orla ali de Maceió diminuiu o número de estacionamento. Existe existe um ditado nos Estados Unidos que é no park, no business. O que significa isso? Sem estacionamento não há negócio. A prefeitura de Maceió faz o contrário, tira os estacionamentos. Agora tem que vir aqui dizer por que tirou. Melhorou o trânsito? Eu pergunto a você, cidadão de Maceió, o trânsito de Maceió melhorou ou piorou? Tá sorrindo, Marcos? Eu gostei ele foi buscar essa lá na... Ô, Viderlan, a gente está falando da sucessão do JHC, mas o cenário que está posto é o cenário de 2026, né? Claro. E é claro que, naturalmente, a desconstrução que tem que ser feita do JHC agora é porque se der JHC, ele pode ser um nome forte em 2026, né? E como é que o senhor analisa esse cenário municipal, onde a gente tem que discutir a cidade, mas, ao mesmo tempo, o que está em jogo é um cenário futuro de uma próxima eleição? Sempre foi assim, essa eleição está mais assim, porque o grande desafio hoje do grupo JHC, né, ou pelo menos que ele tentou aglutinar, se ainda está em formação ou se já está consolidado, é saber quem é o vice, porque o vice eventualmente pode ser a pessoa que vai continuar a gestão caso ele saia para disputar o governo. Essa é uma preocupação do grupo político
que o senhor faz parte, é exatamente esse cenário de 2026. Ó, se der Jota, em 2026 ele vem forte. Ou isso não tem nada a ver, o que eu estou analisando aqui não tem a ver com a realidade? Vamos lá. Quando o Cícero Almeida se reelegeu prefeito, vinha forte para governador. Não foi. Exato. Não foi governador. Quando o Rui Palmeira se reelegeu prefeito, vinha forte para ser governador do estado. Não foi governador do estado. Então vamos ver também se o JHC vai ter coragem de sair candidato a governador. Primeiro ele tem que consolidar o grupo dele. Aí tem outro ditado, que não é tem pouco, grupo. 2 é bom e 3 é Que demais. não tem demais, grupo. não, essa análise. Que não tem grupo. Sim, é isso que eu queria. Na sua análise grupo. não tem grupo. Não tem grupo. Tanto é que se ele tivesse grupo, ele diria que o vice-prefeito vai ser fulano e seria fulano ou cicrana e estaria resolvido. E não está. A gente vê que no primeiro momento, mesmo de fora, mas pela imprensa que a gente tem acompanhado, mesmo de fora nós estamos dizendo que se nós temos problema do lado de cá, eles têm muito mais do lado de lá. Porque estão brigando por uma cadeira que possivelmente, se houver uma candidatura que a gente não sabe se vai haver, 2 anos na política se muda muitas coisas, né? Sabe nem se vai ser reeleito, é uma grande possibilidade ou não. Vamos ver, a política ainda faltam 4 meses para a eleição. Então, grupo político numa eleição majoritária é muito importante. Mas saber se realmente é um grupo. Do lado de cá tem grupo que ganha eleição majoritária, que ganha eleição de governador, que sabe o que é a política estadual, que é diferente da eleição municipal. Mas eu acho que está muito cedo para 2026. Está muito cedo para 2026. Vamos pensar em 2024, não é? São 102 municípios, temos aí candidaturas a prefeito, de um lado, do outro, tem lugar que estão juntos, tem lugar que estão separados, isso é normal da política. Mas eu acredito que em 2024 ainda teremos muitas novidades que vão realmente influenciar em 2026. E uma delas chama-se a vice de JHC. Você acredita que gerará uma insatisfação em parte, por exemplo, desse grupo que hoje acompanha o prefeito de Maceió, JHC, a indicação desse vice, por isso que até agora não foi indicado? Eu acho que se prometeu e não se vai cumprir. Isso vai ocasionar um problema muito sério para o grupo deles. Tem um amigo meu que geralmente diz essa frase: se nós temos problema, eles têm muito mais. E esse é um problemão. E ninguém vai deixar, né? Todo mundo sabe. Nós somos aqui pessoas, né, que estamos vendo a política. Nós sabemos porque o JHC não quer dar a vice. Né? É uma questão, uma cadeira de Senado aí envolvida. Eu não sei não, você sabe? Não. Sabe. Por que ele não quer dar? Vamos provocar, porque a mãe dele será senadora. Se for o Rodrigo Cunha, é isso que ele está dizendo. sabe, eu sei, eu não ia rodar tanto para dizer como ele está falando. Eu não sabia disso. Não, claro, se for o Rodrigo Cunha, resolve 2 problemas. O Rodrigo não disputa a reeleição e facilita o caminho para o Arthur Lira, e garante a entrada da mãe do prefeito rapidamente para completar o mandato de senadora. Só que tem um problema, né? O Rodrigo também pode crescer muito e lá na frente querer ser candidato ao governo. Entendi. Então é isso que o Silvio... É isso, né, mesmo, deputado, né? Eu acho que ele é matemático, mas a gente sabe, devagarzinho eu chego lá. Eu passava na recuperação. Eu passava. Desculpas aí por não ter conhecimento sobre esse assunto. Eu passava na recuperação, mas eu passava, rapaz. Por isso que eu cheguei aqui. Ô Silvio... Dizem que ele trabalha realmente dessa forma. Calculadora na mão, né? Não, e na Silvio, outra também a habilidade de montar boa chapa, né? Já foi. Tá fazendo um mapinha mental dele. Deixa eu pegar aqui esse papinho aqui. O mapinha mental dele aqui. O que a gente pergunta, o deputado tá aqui, escrevendo aqui. E também ele acompanha muito jogo de futebol. O jogo só acaba quando termina, né? Então esse é o detalhe. Essa frase é do futebol. A frase de efeito que o Silvio Camelo concedeu, já que você entrou nessa situação de futebol, o CSA ruim naquela época. Hoje tá muito diferente, não. Mas o CSA tá mal das pernas, hoje. Mas naquela época tava mal ao quadrado, Marcos. E aí vou lá com o microfone, boto lá pro Silvio e digo: Silvio, e aí o CSA tinha conquistado 2 vitórias, ele disse: anote aí, Viderlão, o campeão voltou. Não foi verdade, Silvio? Vamos bater na Série A. E ganhar jogo nas 45, 47, né? Ou pertinho dos 45 segundo tempo faz parte. Mas quando a gente faz essa provocação é porque hoje, como o grupo que o senhor integra não tem um nome à altura, sozinho, para enfrentar o titular do cargo no município, hoje o que prevalece mais é a divisão do outro lado do que a união do lado de cá. Isso também não é uma jogada arriscada? É o que eu digo, nós estamos no calendário eleitoral ainda, ainda vai chegar as convenções. Temos ainda quase 60 dias, são 60 dias mais ou menos para a convenção. E mais 60, são 4 meses que faltam para a eleição, né? Sim. Para as eleições. As eleições, a televisão influencia muito, né? As redes sociais, a mídia, quando as pessoas vão começar a se ligar realmente em política,
ainda está um pouco disperso. Se você perceber a quantidade de votos que não sabem quem vai votar, quadros de eleitores que não sabem quem vai votar, É maior do que nenhum quem deles, né? Então a população ainda não se ligou em política. Nós que fazemos política no dia a dia, a imprensa, se liga muito mais do que a é população, mais cidadão apressado do que... comum. Então, a partir das discussões que vão ser realizadas, que eu acho que vai haver assim, um direcionamento e um acirramento maior. Quem está no cargo geralmente leva vantagem, claro, por estar no cargo, por ter a mídia, né? Agora já vai começar a ter algumas restrições. Então, por exemplo, o governo do estado agora colocou 1.000 policiais na rua. Foram 1.000 novos policiais. É a nova polícia militar que o governador Paulo Dantas está colocando à disposição da sociedade. A prefeitura não faz concurso para a guarda civil, guarda municipal. A guarda municipal está aí, precisando de concurso, faz mais de 4 anos e não foi feito concurso. É isso que a gente vai discutir. Está aqui, 1.000 policiais, está aqui, não faz concurso para a guarda. Qual é a gestão que você quer, essa ou essa? É isso que tem que ser colocado. Eu não denigro pessoas, eu não falo de pessoas, eu não falo de famílias, eu não falo de ciclos políticos, eu falo de gestão. Isso é que deve ser, a gestão. Tá aqui, coloquei 1.000 policiais na rua. Tá aqui, concurso da guarda não é feito. Tá aqui, construí 52 creches. Tá aqui, não entrega terreno para fazer creche. É isso que tem que explicar. Tem que explicar à população e a política, a eleição serve para isso, para que você possa explicar. E é dessa forma que vai ser feito, é de alto nível, não precisa você falar de ninguém. Não precisa você denegrir ninguém. Você pode até assistir a missa do lado do seu opositor, não tem problema nenhum. Ele só tem que explicar. Só isso. Não, mas na hora de dar a mão do Pai Nosso, dar a mão não... Dá a mão, claro. É muito importante, né? Não, quem falou da missa... Quando Pai passa Nosso, a eleição, dá a mão estaremos ou não dá? todos aqui, frequentando os mesmos lugares. E às vezes pode ser até sentado na mesma mesa. Não há nada pessoal contra ninguém, não deve ter. Se existe, eu acho errado. Por isso que eu me dou bem com todo mundo, converso com todo mundo, falo com todo mundo. Agora temos pontos de vista diferentes. A aula de política hoje no Gazeta News Entrevista está sendo aqui do Silvio Camelo, né? Mostrando também todo o aspecto estratégico da Pacífica, esse lado pacífico, né, Marcos? Que acaba sendo importante. É a arte da conversa. É a arte da conversa. Agora, Silvio, você trouxe aqui 2 pontos que geram curiosidade e eu acredito que para quem está em casa também. Não sei se para o Marcos, que o Marcos já deu também uma aula aqui, mas o Vidernal é o mais imberbe nessa história. Mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre essa questão dos últimos prefeitos reeleitos aqui de Maceió. Você citou Cícero Almeida, citou Rui Palmeira, e na situação da articulação política para o governo, todo mundo sabe que é bem mais abrangente. Mas trazendo em detalhes para quem está em casa entender o porquê de você, por exemplo, trazer números como esse já consolidados com a não ida de Rui Palmeira para o governo do estado e Cícero Almeida como prefeitos reeleitos do nosso estado e colocando que a vida do JHC numa situação como essa acaba sendo também com o mesmo desafio e de que possivelmente em 2026 ele pode declinar dessa ideia como os outros declinaram. Primeiro, ele tem que ganhar a eleição, não é? Que ainda não ganhou. Conseguindo isso no seu projeto político, não é? Que cada vez mais passe a ser só dele, que nós estamos vendo aí um grande racha que está se aproximando, se continuar da forma que nós estamos acompanhando, mesmo de longe, tende a ter um grande racha no grupo dele. Então, ele primeiro tem que se reeleger. Segundo, ele tem que entregar o salgadinho, ele tem que fazer as mudanças que ele disse que ia fazer, ele tem que consolidar o primeiro mandato dele no segundo, para poder ele chegar para a sociedade e dizer, olha, eu fiz isso, e agora quero partir para ser candidato a governador do estado. É um desafio que ele tem. Eu falei aqui algumas obras, porque são as mais assim que a gente vê no dia a dia. Quem passa ali pelo Salgadinho está vendo como é que está a questão do Salgadinho, que só vai ficar pronto depois de outubro, segundo o que se diz. Porque muita coisa da prefeitura só vai ficar pronta, segundo eles, depois de outubro. Por que tem que ser depois de outubro, eu não sei. Às vezes a pessoa diz que vai entregar e não entrega, mas tudo bem, nós temos que confiar. Se você dá um prazo, você tem que esperar. E depois uma eleição macro, uma eleição de todo o estado de Alagoas. Que você deixar uma prefeitura de uma capital, ainda com 2 anos de mandato pela frente. 2 não, 3, né? Porque com 1 ano e 3 meses entrega, quase 3 anos de mandato pela frente. Você fazer com que toda uma população que ficou assim, que depositou em você várias esperanças e realizações, é preciso você correr para realizar tudo e depois dizer, não, pronto, tudo o que eu queria, eu fiz, está aqui o que eu prometi, agora vamos para novas promessas, vamos para novos projetos, vamos para novas dimensões, não é verdade?
Depois disso, aí o cara pode pensar em deixar a prefeitura e ser candidato majoritário, ou a senador, ou a deputado federal, ou o que for, que é um direito também do cidadão. Agora, eu, pessoalmente, volto a dizer, Cícero Almeida não deixou, Rui Palmeira não deixou. Eu acredito também que dificilmente se vai abandonar a prefeitura com 1 ano e 3 meses de mandato, de um novo mandato, ou reeleição, ou o que for. Mas tem um cenário aí, Silvio, que também é muito relevante. Claro, quando a gente fala isso, é no nível de especulação, porque, como ele me falou, somente, né, o calendário eleitoral que vai ser a sentença do que a gente está dizendo. Mas se, por um lado, não existe grupo, como ele fala, do prefeito JHC, que na verdade fala que tem, mas na visão do deputado não tem, tem um personagem muito forte do outro lado, que é o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que disputa, né, uma divisão de municípios no estado de Alagoas com a família Calheiros, o governador Paulo Dantas, né? E sem, obviamente, um mandato executivo, ele tem aí um percentual bom de prefeituras. E, consequentemente, se ele mantém esse nível ou elege mais prefeitos, significa dizer que essa base para a eleição de 2026 vai passar também por essas cidades e essas alianças, né? Aliado ao desgaste, querendo ou não, mesmo com tantas realizações do governo atual, de um candidato que surja como novidade, à altura, né, para enfrentá-lo e sabendo usar ferramentas que talvez no teu início da política, né, com certeza não tinha, que é a ferramenta do universo digital, né? Eu vejo que às vezes algumas críticas até da oposição passa, usa muito a internet, usa muito o Instagram, mas é lá que está a juventude e é lá que está um novo perfil do eleitorado. Isso, na sua análise, também não é algo que possa representar um componente novo e que dê a possibilidade do prefeito de fazer diferente do que fez o Rui e do que fez o Cícero e ir mesmo para uma disputa para governo, caso ele ganhe a reeleição? Olha, nós teremos uma grande resposta disso, o início de uma resposta disso, na escolha do vice. Se ele não aceitar um acordo que dizem que existe do grupo que é aliado a ele na prefeitura indicar o vice, ele já está demonstrando que não tem acordo para governador, né? Ele não irá dividir a prefeitura, será só uma indicação unicamente dele. Então vamos aguardar. A tia dele, por exemplo? Ou tia dele, o senador Rodrigo Cunha, ou outra pessoa ligada a ele, ou não sei. Eu não convivo assim no dia a dia. Sei que ele deve ter algumas, né, possibilidades, algumas pessoas que ele possa confiar o cargo de vice. Agora, se ele não der o grupo que há 1 ano atrás ele entregou a educação, a ação social e a saúde a vice, é porque não existe acordo, né? Pelo menos na cabeça de um. Isso aí é uma resposta inequívoca. E o desdobramento que isso vai levar também vamos aguardar. Não estamos aqui criticando ninguém. Eu estou aqui só analisando junto com vocês. Não tenho a experiência de vocês, mas eu e Viderlan comemos muito pastel do Magno ali na frente do Guido. Muito. Né? Muito. Fazendo nosso curso de jornalismo. Aprendi um pouquinho. E nós estamos aqui, né, fazendo uma análise. Estamos aprendendo, então. Todos aprendendo aqui, né? É um mais bobo do que o outro aqui, pode ter certeza. No Gazeta News, entrevista, recebendo o deputado estadual Silvio Camelo. Deputado, e para 2026, dentro do seu projeto, você vai para a reeleição também como deputado? O que é que você pensa para daqui a 2 anos? Estamos vivendo aí... Pensa em Brasília, é isso que ele quer perguntar. Olha, Brasília, por exemplo? O destino de um político não pertence. Não pertence. Eu posso ser candidato a deputado estadual, posso ser candidato a deputado federal, posso não ser candidato a nada, posso achar que já dei a minha cota de participação. Está na hora do Silvinho. Está na hora de uma outra pessoa também dar a sua cota de participação. Então eu só vou pensar em 2026, Agora eu prefiro pensar em 2024. Tenho alguns amigos no interior também que estamos ajudando, né? Temos algumas pré-candidaturas no interior, a prefeito, a vereador, enfim. E aqui em Maceió, que é o grande carro-chefe, sempre foi a minha base política, eu prefiro focar agora em 2024. Mas, com certeza, estarei participando de uma forma ou de outra,
da política alagoana em 2026. Você entende hoje que sua contribuição já está chegando nesse ponto de repensar alguma situação em termos de continuidade na política, deputado? Quando você deixa a dúvida... Não é isso não é questão de já chegou o limite ou não. É porque a política ela é tão difícil, é tão dinâmica, que você fazer algumas previsões para 2 anos é muito longo o tempo. Né? 2 anos muda muita coisa na política. Se tudo ocorrer como normal, temperatura e pressão, claro que nós seremos candidatos à reeleição à Assembleia Legislativa, se assim o meu partido e a sociedade, né, escolher. Agora, Silvio, há uma parcela da população acha que a vida do político é muito boa, né? E até é diferente da maioria da população em termos do que é o trabalho, né? O seu chefe não está ali toda hora, o chefe é o povo, né? O bom político sabe sempre que deve essa satisfação ao cidadão de um modo geral, sem ter pressão, né? Mas há muita crítica, há muita cobrança, é muito pedido, é muita gente em cima. Esse lado as pessoas não sabem, né? Que o telefone não para, que às vezes é o final de semana, é sair do compromisso da família para ir atender a outra família. Isso as pessoas não sabem muito dessa realidade. Vale a pena tudo isso? Já que o senhor fala, deixou no ar, né? Essa coisa do repensar, já que você está nessa há muito tempo, né? Você é jovem em relação a história política, mas vive a história da política há muito tempo, né? Vale a pena tudo isso? Como é que A política ela é um sacerdócio, né? Você fica nela o tempo todo, você começa a fazer parte da sua vida, começa a fazer parte do seu dia a dia, você se acostuma com isso e passa até sua família também se acostumar, embora que às vezes você sente muita falta de estar mais perto do que você gosta, ter algumas horas mais de lazer, você ter um dia a dia mais tranquilo, mas faz parte da sua rotina, é como um atleta. Ele tem aquela rotina de ir para academia, para treinar, competição. A política é a mesma coisa, você tem que se dedicar. Agora, não tem dia, não tem hora, não tem local. E hoje, com as redes sociais, além do telefone, do Zap, agora o Instagram virou também uma forma muito grande de se comunicar. As pessoas sempre estão mandando para você, né, ou pelo Zap, ou pelo Instagram, ou o que for, solicitações, vão conversando, vão dando às vezes sugestões, vão parabenizando, vão criticando, vão falando, vão elogiando. Né? Aí cada um tem uma forma mais de interagir com a sociedade. Eu gosto muito desse corpo a corpo. Sou uma pessoa muito simples, todos me conhecem. Dirijo meu próprio carro, atendo eu mesmo meu próprio telefone, nunca foi diferente. Como nos mesmos lugares, né? Gosto de comer ali no mercado de Jaraguá, às vezes gosto de comer ali, né? Comer uma tapioca, às vezes gosto de comer uma macarronada do Lira. Às vezes gosto de... É o meu dia a dia, eu sou uma pessoa normal, como se não fosse político, e gosto de ser normal e gosto de ser uma pessoa que seja bem acessível. Só tenho uma raiva, quando o CSA perde. E ultimamente tem perdido muito. Ele ajuda na política, o clube, Sim, o futebol ajuda na política. O microfone é azul, mas é porque a marca da empresa é azul, não tem nada a ver com o CSA não. Mas tá? a marca é azul, eu sou tem a ver com o CSA? Eu sou regatiano, mas tudo bem. O fundador da... Você vai criar essa tese, né? Vai criar um problema comercial, mas tudo bem. Vai criar um problema comercial, mas é passageiro. Mas a política ajuda, o futebol ajuda a política, esse casamento é mais por paixão ou porque também ajuda no final ali, quando vai bem, pô, esse cara vai me ajudar, ali o Silvinho aí vai ser um gol de placa e tal, ou não tem nada a ver, como é que é? Olha, eu morava no Prado, na rua 21 de Abril, e tinha um tio chamado Nido. E o Nido não trabalhava. Ele ainda era estudante e tal. Mas era o único que ia pro campo. E passava lá em casa, me pegava e levava pro trapichão. Só que o Nido tinha uma mania de ir pro jogo 13 horas e o jogo era às 17. Esse daí gosta de estádio, meu Deus do céu. Eu ficava das 13 às 17 na parte do CSA ali, no sol quente. E o papai dava um dinheirinho ali para comprar o ingresso e tal. E o Nido me pegava, como ele ia liso, né? Sem dinheiro e tal. Aí botava eu passar por debaixo da borboleta. Pegava o dinheiro. Não, para poder pegar o dinheiro que o papai dava para o picolé. Sim. Aliás, para comprar picolé. Sim. Aí ele passei por baixo que o dinheiro que o Arnaldo deu, a gente compra de picolé. Exato. Pronto. Então eu passei a minha infância, assim, de 14 anos, tal, direto, naquela torcida do CSA. Que a maior confusão que tinha era quando alguém passava com a camisa do CRB embaixo e levava uma chuva de laranja. De laranja. Na época da laranja, eu sou dessa época. Eu sou apaixonado pelo futebol, pelo CSA. Né? Tenho grandes amigos azulinos, tenho grandes amigos regatianos.
Mas eu tenho realmente paixão pelo CSA. Eu sempre estou com o CSA. Seja ele campeão, seja ele na Série D, na Série C, na Série A. Vocês que acompanham o esporte sabem disso. Eu não sou político de futebol. Eu sou realmente um torcedor apaixonado pelo meu clube. Eu agora consegui com o governador Paulo Dantas que ele investisse nos clubes. Ele investiu 2 milhões no CSA, 2 milhões no CRB, 1 milhão no ASA e 500 mil no CSE. Assinou agora há poucos dias, ele anunciou. E eu mostrava ao governador o porquê. Porque tudo você tem que dizer o porquê. Porque o futebol hoje não é só mais futebol. O futebol hoje é uma indústria sem chaminé. Talvez uma das indústrias que mais dinheiro, né, proporciona no Brasil e no mundo. Você vê agora as cifras que o Vinícius Júnior, né, tá fazendo com essa transação. E o futebol permite uma coisa: nada é distante. Qualquer moleque aqui da periferia pode daqui a 2 anos, 3 anos estar no Real Madrid. Já tivemos casos de alagoanos estar jogando em grandes clubes da Europa, que começaram aqui no CRB, começaram aqui no ASA, no interior. Então, quando você proporciona o esporte, o futebol, principalmente hoje, você está divulgando o Estado. Vocês são pessoas de comunicação. Quanto custa 2 horas de propaganda em uma televisão, né, a nível nacional e internacional, porque o futebol brasileiro ele também tem repercussão internacional. Então, o que o Estado puder investir para que os clubes permaneçam na Série B, na Série C, na Série D, na Série A, ele está trazendo isso de volta, no mínimo no turismo. Porque todas as vezes que vai começar as transmissões, se começa dessa forma. Aqui na nossa linda e querida Lagoa, das belas praias, você está divulgando o Estado. Isso a nível nacional, às 9h30 da noite. Por exemplo, agora o CRB, eu sou CSA, mas o CRB vai decidir a Copa do Nordeste com o Fortaleza. Vai ser transmitido para o mundo, não vai ser transmitido só para o Brasil. E está lá, Alagoas. Está lá o nome de Alagoas. Já esteve anteriormente com o CSA, já esteve com o ASA quando ganhou do Palmeiras. Lá dentro, o ASA não era conhecido. A vitória que o ASA teve contra o Palmeiras lá dentro de São Paulo, foi empate, não me lembro, que desclassificou o Palmeiras, o ASA ficou conhecido nacionalmente. Arapiraca ficou conhecido nacionalmente, mais do que já é. CSA com o Santos também? CSA com o Santos. Enfim, quando o governo do Estado investe nisso aí, ele tem o retorno disso. Você tem o retorno dessa cadeia produtiva que gravita em torno do futebol. Então, eu agradeço aqui publicamente ao governador por ter me ouvido e ter propiciado justamente esse apoio, mais uma vez, aos clubes de Alagoas. E voltando à questão, e se o futebol ajuda ou atrapalha, depende da forma como você coloca, porque o torcedor é apaixonado. Eu já vi torcedor estar esculhambando com um time, quando o time fizer o gol, dizer que é o melhor time do mundo. Isso muda de A a Z dentro de segundos. Se ele faz isso com o time dele, imagina com um político, não é? Se o time está bem, tende a ajudar o cidadão como político. Mas se o time estiver mal, também atrapalha. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com paixão, porque futebol é uma paixão. Então você que é um homem público, uma pessoa pública, tem que ter muito cuidado com a paixão do torcedor e respeitar essa paixão do torcedor. Então eu já tive casos de eu estar num restaurante e eu tentando pedir ao garçom um prato que eu ia comer e ele reclamando que o time não estava ganhando e com raiva de mim, olhando para mim com a cara feia. Eu digo, rapaz, meu que eu quero pedir aqui E mas, rapaz, isso é um time ruim demais, faça alguma coisa. Eu digo, rapaz, então... fazer alguma coisa que é importante, né? O cara quer fazer, mas às vezes as coisas não acontecem. Aí eu digo, rapaz, só se eu entrar em campo fazer gol agora, porque eu não tenho mais como fazer, mais ajudar, enfim. Então, realmente, existem muitas pessoas que confundem isso, acham até que o futebol dá voto. Pode dar em determinado momento, mas você tem que ter muito cuidado também com essa questão. O que importa é você ajudar o esporte como um todo. Ele estando bem ou não. Essa questão é importante que o Silvio está trazendo, porque dos anos que nós acompanhamos também o esporte, eu nunca senti isso. Já vi, por exemplo, alguns movimentos de outros personagens, Marcos, mas esse tipo de querer surfar na onda do clube para angariar votos. Isso é uma coisa que você, de fato, não gosta de fazer, evita fazer, esse fato de surfar na onda dos resultados para poder fazer uma espécie de campanha, um lobby perante a torcida, Silvio? Como é que você trata essa situação? Olha, veja só, eu procuro ajudar o clube do meu coração, que é o CSA. Ele estando bem ou não. Eu acho que esse é que é o papel que a gente deve ter.
Nós temos que estar ao lado do CSA. Seja quem quer que esteja lá como presidente, quem quer que esteja lá como atleta, como jogador, quem esteja apoiando, eu quero sempre estar ajudando o CSA. Seja como deputado, seja como torcedor, seja como vereador. Todas as vezes, todas as oportunidades que eu tive, nunca deixei de apoiar. Também já ajudei os outros clubes, já ajudei CSA, já ajudei CRB, já ajudei ASA, já ajudei CSE. O que eu posso fazer para ajudar o futebol, eu faço. Claro que um carinho maior, um esforço maior, não vou aqui dizer que não, para o CSA, que é o meu clube de coração. Ó, você tá falando tanto de futebol que eu vou cruzar para você marcar gol de cabeça agora, né? Cruza. Falar de Alagoas e desse momento em que, em nível de investimentos, né, próprios para o estado, Alagoas pela primeira vez superou estados potentes como Bahia, como Ceará, como Pernambuco, e por investimento com recursos próprios, as estatísticas estão aí mostrando que a gente está na frente. O que é que você imagina de Alagoas, já que a gente equilibrou as contas, já que agora tem um presidente que disse em alto e bom som em São José da Tapera que não vai faltar recurso para o estado, veio para Maceió, uniu a esquerda e a direita num palanque e disse que se todos trabalharem juntos, todos crescerão juntos. Como é que o Silvio vê Alagoas do futuro? Eu vejo Alagoas com obras estruturantes. Daqui a bem pouco tempo, nós sairemos daqui de Maceió e iremos até Delmiro Gouveia com a estrada duplicada. Nós sairemos de Arapiraca para Palmeira com a estrada duplicada. Nós sairemos de Arapiraca para São Sebastião com a estrada duplicada. Nós sairemos daqui de Maceió para Maragogi com uma duplicação em andamento, um recurso já alocado, com projetos que estão sendo feitos. Sairemos daqui para o litoral de Penedo também, né? Também com a estrada duplicada. Todos esses projetos estão em andamento. Então, essa parte estruturante de Alagoas é que é importante. O Canal do Sertão, o presidente já assinou mais um trecho e disse que quer que até o final do seu governo ele possa concluir o Canal do Sertão. São obras estruturantes. Temos os hospitais que estão sendo construídos. Nós só tínhamos, gente, o HGE há bem pouco tempo. Hoje nós temos quase 10 hospitais em funcionamento. Isso é muito importante e ninguém sonhava com isso há bem pouco tempo. Nós temos aí UPAs que estão sendo construídas, né, estão sendo colocadas à disposição no interior do estado. E aqui nós temos escolas, enfim. Eu acho que o governador Paulo Dantas ele está consolidando e ampliando uma situação iniciada lá atrás pelo ministro Renan Filho. E contou com o apoio do senador Renan. Naquele momento, quando ele conseguiu, lá atrás também, diminuir a questão da dívida do Estado com a União. Aquilo viabilizou e foi um trabalho do senador Renan, que pouca gente fala nisso. E é uma questão fundamental e que naquele momento oxigenou os caixas, os cofres do Estado. E fez com que todos esses projetos fossem colocados em andamento e fossem entregues paulatinamente. Hoje, as empresas de fora de Alagoas vêm para Alagoas participar das licitações, porque aqui se licita, se contrata, se constrói e se entrega. Não existia isso. Eram nossos empresários que iam para fora do estado. A gente cansava de ver o pessoal viajando para participar da licitação, contratar, enfim. Hoje o estado de Alagoas paga em dia o seu funcionário, dá um aumento real, pequeno aumento, mas deu um aumento real. Muitos estados ainda não estão conseguindo nem pagar a folha. Tem pago 13º, tem pago algumas verbas que o funcionário ele tem direito e o governo tem feito isso, todo esse esforço. O ajuste fiscal que está sendo feito faz com que todos esses projetos sejam realmente encaminhados e concluídos, e outros estão em fase de conclusão, mas Alagoas cresce a olhos nus, basta você andar pelo estado. Isso é muito importante. Temos agora aqui novos investimentos na área do turismo. O governador Paulo Dantas agora já, junto com o Vila Galé, né? O dono do Vila Galé, um empresário muito forte da Europa, já vai colocar mais um resort aqui perto de Cururipe, naquela região de Cururipe. E é preciso que aconteça isso. É preciso que Alagoas realmente dê esse boom aí nessa área estruturante, para que possamos ter novos aeroportos. O Porto Maragogi está lá sendo construído, as obras já estão em amplo andamento e outros aeroportos vão ser colocados também à disposição da sociedade. É um momento bom para o estado e os números mostram isso. Quando os bancos, que são geralmente quem faz os grandes estudos, né, e apresentam esses grandes estudos, vêm dizer que Alagoas
está numa grande perspectiva, é porque realmente eles enxergaram isso nos números que são colocados através da Secretaria da Fazenda, através da Secretaria de Planejamento e do próprio governador Paulo Dantas. Eu gostaria, para encerrar essa participação do deputado estadual Silvio Camelo, bacana, né, Marcos? Poderíamos passar mais tempo aqui, né, hoje. Essa tranquilidade dele. O negócio tá bom, o negócio tá bom. Mas, deputado, antes das suas considerações, só colocar mais uma pergunta. Essa última pergunta sempre é a pior. É nada. Não. É a mais tranquila ainda. Gostaria que você falasse. Jornalística. Não é. Mas não, isso é apenas um prenúncio ainda de que é o fechamento de um processo. Estamos vendo aí ações meio que numa unidade na Assembleia Legislativa. E o Marcos abriu essa entrevista nessa sua participação falando dessa situação. Hoje, o lado pacífico do posicionamento da Assembleia, que tem os embates, mas os debates em si, relacionados aos temas atuais e de necessidade, principalmente do povo brasileiro, mas que abrange, obviamente, os alagoanos. Como é que você tem classificado o comportamento dos seus pares a respeito dos temas mais importantes hoje, como, por exemplo, um dos assuntos mais comentados esta semana é sobre a possibilidade de uma discussão em privatizar as praias. E aí, o papel da mídia é trazer esses assuntos de uma maneira muito clara do posicionamento de deputados e de representantes da população. Como é que tem sido esses debates hoje sobre temas atuais e principalmente o seu ponto de vista sobre essa situação também que está sendo discutida ou pelo menos ensaiada essa discussão? Vamos lá. Eu acho a Assembleia Legislativa hoje uma casa bem madura, onde existe a disputa política, mas de forma madura. Se senta, se conversa, se dialoga. Eu vou lhe dar um dado aqui. Foram votados 12 vetos na última semana na Assembleia. O governo teve 8 vetos mantidos e 4 rejeitados. Então isso demonstra também que a Assembleia cumpre o seu papel de um poder moderador. Nós ouvimos a oposição. Tem deputado da oposição que dialoga com o governo e consegue derrubar os vetos do governador. Qualquer um deles, já aconteceu. Mas também há momentos também que a gente faz com que os deputados da oposição tenham a mesma visão que a gente possa ter, mostrando a ele o porquê. Então, o presidente, isso se deve ao presidente Marcelo Vitor. Eu, quando cheguei na Assembleia, que fui, vou até confessar isso aqui, ser o líder do governo, eu tinha vindo da Câmara, ele tinha sido líder do governo do Cícero Almeida. E o então governador Renan Filho me convidou para ser o líder do governo. Aí ele disse: Camelo, isso aqui é um poder moderador. Eu nem vou permitir que você achate a oposição e nem vou permitir também que a oposição atrapalhe ações de Estado, ações de governo, de Estado que vai beneficiar a população. E assim ele tem feito. Há momentos de discussão calorados, é normal no parlamento, mas existe uma maturidade e isso só quem tem a ganhar é a população e a sociedade. Quando o governo envia uma matéria para a Assembleia Legislativa, existe a discussão, existe a ponderação, existe a emenda. Então, também às vezes não existe, quando a gente vê que é só uma questão política, não se quer realmente melhorar, aprimorar, que é normal no parlamento. Mas essa maturidade é que eu acho que é o grande diferencial da Assembleia Legislativa de Alagoas. É esse diálogo que existe entre os parlamentares. Quanto à questão das praias que você falou, eu sou totalmente contra. Eu acho que a praia tem que ser mais democrática possível. Aqui em Maceió tem um grande problema, porque foi comprado vários lotes e se começou a querer privatizar as praias porque não poderia passar por dentro dos loteamentos. E isso foi discutido na época, o Ministério Público Federal também interviu e se criou realmente locais onde a população teria direito a passar, não seria só totalmente privatizado. Então volta agora essa questão aí no Congresso Nacional, não é aqui que está sendo colocado isso, é bom frisar, não somos nós que vamos decidir, mas o meu, tanto por ser do Partido Verde, do meio ambiente, né, é uma questão que a gente não abre mão, mas acho que a praia é um local tem que ser mais assim, social possível, todos têm que participar, que tem que ter os investimentos para ter resort, para ter hotel, para ter isso, aquilo outro, também somos favoráveis, desde que se venha a respeitar a legislação ambiental do Brasil, que trata justamente sobre isso. Mas eu sou totalmente contra a privatização de praias. Muito importante o depoimento, apesar da discussão não ser aqui realmente, mas que passa também, né, por esse ponto de vista de um representante de uma camada da sociedade alagoana por ter sido conduzido ao posto de deputado estadual. Não é isso, Marcos?
Vamos encerrando aqui com as considerações do deputado. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, eu só dizer isso, que é perfeitamente possível você garantir a presença de empresas atuando no litoral, desde que elas compreendam, né, os princípios de ESG, que é uma discussão hoje que inclui o meio ambiente e que só chegou à discussão ambiental no Brasil graças ao Partido Verde, como um partido como legenda, e por uma personalidade da história, que é o ex-presidente Collor, que viabilizou a Eco 92. Até então, não se falava em meio ambiente com esse olhar mercadológico, entendendo que o mercado tinha que entender que era preciso debater a pauta verde e, posteriormente, nasce oficialmente o Partido Verde recuperando essa discussão. Então, só para dizer isso, porque, obviamente, a discussão está muito apaixonada, né? ou sim ou não, que é essa história da polarização. É verdade. Mas é fundamental que o cidadão tenha acesso a esses dados históricos para também formular a sua opinião. E o Partido Verde, na figura do Fernando Gabeira, que é um jornalista, né? Foi quem trouxe esse debate inicialmente, que é o modelo do Partido Verde da Europa, né? Trazendo para a realidade da política. Então, destacar isso. O Silvio tem um pouco essa compreensão e cada vez amadurecendo mais, o que é melhor, né? E como Camelo está no lugar certo, né? No Partido Verde. Deputado Silvio Camelo, muito obrigado por sua presença aqui ao Gazeta News Entrevista, contribuindo e muito, né, na questão de utilidade pública, prestação de serviço, que nós estamos sempre colocando nos finais de semana, eu, Marcos Rodrigues, com os personagens alagoanos, os personagens da política de Alagoas. E volte outras vezes, né? Em breve, quero aqui que você venha trazer novidades para 2026, já que deixou no ar, né, essa história aqui de 2026. Né? O futuro a Deus pertence, segundo ele, né, deputado? Eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade, parabenizar aqui mais uma vez a toda a estrutura que encontrei aqui na Gazeta News, e é importante que espaços como esse estejam à disposição da sociedade. Só para complementar o que você falou, foi o Serquis, o Pena, o Gabeira, que tiveram com o então presidente Collor, né? Eu e Sandra Mendes conversamos com o Collor uma vez sobre isso. Sandra é nossa presidente estadual, continua sendo, e ele falava também a gente essa questão do início do Partido Verde, como ele contribuiu, e nós não esquecemos disso. Serquis, que faleceu na pandemia indo visitar a mãe num sítio, né? Num acidente de carro, né? Conheci ele aqui, Alfredo Serquis, grande figura, né? E eu queria agradecer a vocês a oportunidade mais uma vez, e estou à disposição. Qualquer coisa, estamos aqui para não mais ficar de 1 hora da tarde esperando o jogo até as 5, né? Mas a gente pode chegar lá de 4 horas, 4h30 e assistir nosso azulão. Um abraço ao deputado estadual Silvio Camelo. Essa entrevista também será retransmitida pelo portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas, através do canal Gazeta News AL, também nesta noite de sábado. E Marcos Rodrigues, mais uma vez, foi uma satisfação ter tanto conhecimento sendo colocado na mesa. Confesso que no próximo episódio vou trazer uma pipoquinha e vou ficar acompanhando aqui toda essa explanação que você conseguiu fazer ao lado do deputado Silvio Camelo. Os jovens há mais tempo têm essa pequena vantagem, mas você já está no caminho, seus cabelos brancos não negam não. E a barba também. Obrigado, né? Até a próxima. Um abraço, até a próxima, até o próximo episódio do Gazeta News Entrevista. Espero vocês, até lá.